O que eu gosto de falar para quando a gente tem a oportunidade de conversar com o cliente, né, que a história de CRM, ela não é nova, ela já existe desde a década de 70. A gente tem alguns players mais antigos, mas a maioria dos CRMs até então, eles eram muito focados na parte de tecnologia e pouco na experiência do usuário, de quem opera, tá? Então, por que eu gosto de falar isso? Porque nós aqui na ForRevOps, a gente está nesse mercado já há uns 20 anos e a gente, antes de usar o HubSpot, a gente já implantou outros 5 produtos diferentes de mercado. E qual que era o problema que a gente tinha? É que a partir do momento que eu começo a fazer um setup ou fazia um setup de um CRM, isso levava muito tempo para ser implementado, porque levava tempo, e aí tempo custa dinheiro, porque é serviço de implementação, é serviços de integração, e uma vez feito essa integração, qualquer mudança que eu precisasse de fazer, ou que a gente precisasse de fazer para os nossos clientes, ela ficava muito onerosa em dinheiro e tempo, né? Então, já tem uns 5 anos que a gente conhece o HubSpot, 6, na verdade, desde 2017, foi a nossa primeira implantação, e o que chamou muita atenção para a gente é a facilidade, se comparado com os outros players que tem no mercado, de fazer esse setup. Porque a maioria dessas soluções hoje, elas são SaaS, né? Elas são software como serviço, o cliente paga desde o primeiro dia que ele está implantando. Então, se você demora 6 meses, 7 meses, 8 meses para fazer uma implementação, são 6 meses que você está pagando de solução e não está tendo retorno nenhum, né? Então, vocês que estão no time de implantação aqui, Michel e a Paula, a gente já consegue dar algum retorno para o cliente no primeira semana de implantação do HubSpot, porque se você coloca o tracking code lá no site, ele já começa a gerar lead. E aí já começa a ter um ganho, já começa a analisar o tráfego, né? Porque, como o César falou, é uma solução 360, então a gente consegue entender o cliente antes dele virar um lead, né? Então a gente, com o tracking code, a gente já começa a pegar informação de hábito de navegação antes dele preencher um formulário, e aí, se ele preenche um formulário, a gente começa. Porque os CRMs tradicionais, eles funcionam muito a partir do momento que a pessoa vira um lead, né? Então, ele foi lá num site ou foi num evento, preencheu um formulário. E aí você vai, dependendo da qualidade desse software, você vai ter e-mail, você vai ter SMS, você vai ter algumas interações. Mas o HubSpot a gente começa a pegar ele já a partir do momento que ele entra no site, a partir do momento que ele já interage com a gente, e aí a gente começa a ter um histórico maior disso e trazer inteligência para o processo.